Se você já amou alguém que só estava presente quando era conveniente, se já reconheceu o esforço, mas nunca recebeu o mesmo em troca. Essa história não é apenas sobre ela. É sobre muitas pessoas que chamaram de amor algo que, no fundo, era apenas uso. Porque nem toda traição envolve outra pessoa. Às vezes, a traição é fazer alguém acreditar que é importante, quando na verdade é apenas uma opção. Ela não percebeu no começo. Quase ninguém percebe. No início, tudo parecia simples, não intenso demais, não perfeito, mas confortável o suficiente para acreditar. Ela não buscava um amor de filme, não queria promessas grandiosas nem planos mirabolantes para o futuro. Ela só queria alguém que estivesse ali. Alguém que ficasse. E ele parecia exatamente isso. Atencioso quando queria, carinhoso nos momentos certos, presente o bastante para não levantar suspeitas, ausente o bastante para nunca se comprometer. Eles começaram devagar. Conversas longas, risos fáceis, silêncios que pareciam tranquilos. Nada gritava perigo. Nada avisava que aquilo iria doer. E talvez esse tenha sido o maior problema. Porque as histórias que mais machucam são aquelas que começam calmas demais. Ela se lembrava de como ele respondia mensagens, às vezes rápido, às vezes horas depois, mas sempre com uma desculpa aceitável: trabalho, cansaço, problemas. Ela nunca questionava, nunca cobrava, nunca queria parecer exagerada. Ela acreditava que amor era confiar. E confiar para ela era não perguntar. Ele gostava disso. Gostava muito. Gostava de poder desaparecer sem explicações. De chegar quando era conveniente. De ir embora quando não era. Ela aceitava, porque para ela, amar era entender. Quando ele dizia que precisava de espaço, ela entendia. Quando dizia que estava confuso, ela entendia. Quando dizia que não era bom em demonstrar sentimentos, ela entendia. Ela entendia tudo. Menos a si mesma. Aos poucos, ela começou a se moldar ao espaço que ele deixava. Aprendeu a esperar. Aprendeu a se contentar. Aprendeu a não pedir. Uma mensagem curta já a deixava feliz. Um encontro rápido parecia suficiente. Depois a gente se vê, virava esperança. E ela sorria. Porque acreditava que amor se constrói com paciência. Mas o que ela não percebeu é que só um dos dois estava se esforçando para construir. Ele nunca mudou a rotina, nunca reorganizou a vida, nunca abriu espaço real para ela. Ela sim. Ela cancelava compromissos, mudava horários, reorganizada dias inteiros só para encaixar o pouco tempo que ele oferecia. Porque ele vinha quando podia, quando queria, quando era conveniente. E mesmo assim, ela se sentia grata. Grata por migalhas, grata por atenção parcial, grata por um carinho que nunca virava compromisso. Ela chamava isso de amor. Mas amor não deveria fazer alguém se diminuir para caber. Havia dias em que ela sentia um vazio estranho. Não era saudade. Era ausência de intenção. Ele estava ali, mas nunca inteiro. E quando alguém nunca está inteiro, é porque parte dele já está em outro lugar. Ela sentia isso, mas ignorava. Dizia a si mesma que era insegurança, que estava exagerando, que não devia estragar algo bom com dúvidas. E talvez, enquanto você escuta essa história agora, reconheça esse mesmo diálogo dentro de si. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo simples. Se essa história já tocou em algo que você viveu, se inscreve no canal. Não por causa do algoritmo, mas porque reconhecer padrões é o primeiro passo para não repetir a dor. Porque o que vem a seguir é o momento em que ela começa a perceber que não está em um relacionamento. Está em uma espera. E ela ainda não sabe disso. Ela ainda acredita. Ela ainda espera. Ela ainda chama de amor. Aquilo que sempre foi apenas conveniência, ela começou a perceber pequenas coisas, nada grande. Nada que justificasse um confronto. Apenas detalhes que, somados, pesavam mais do que deveriam. Ela percebia que ele nunca perguntava sobre o dia dela com real interesse. Ouvia, mas não escutava. Respondia, mas não se envolvia. Era como se estivesse sempre de passagem. Quando ela precisava, ele quase nunca estava.
Quando ele precisava, ela sempre dava um jeito. E isso começou a cansar. Mas ela não chamava de cansaço. Chamava de fase. Chamava de momento difícil. Chamava de paciência. Ela se convencia de que todo relacionamento tem altos e baixos. Que não era justo exigir demais. Que amor também é esperar. O problema é que ela esperava sozinha. Ela esperava mensagens que demoravam. Esperava planos que nunca se concretizavam. Esperava uma definição que sempre ficava para depois. E ele sempre tinha uma resposta pronta. Não agora. Mais para frente. Quando as coisas melhorarem. E ela acreditava. Porque acreditar doía menos do que aceitar. Havia dias em que ela se sentia invisível, mesmo estando ao lado dele, mesmo segurando a mão dele, mesmo ouvindo palavras que soavam como carinho. Ela sentia que estava ali. Mas não era prioridade. Ele decidia os horários, ele decidia os encontros, ele decidia quando ficava e quando ia. Ela apenas se adaptava. E sem perceber começou a pedir menos, a falar menos, a esperar menos, porque toda vez que esperava algo, se frustrava. Ela começou a se perguntar se estava sendo difícil, se estava exagerando, se o problema era ela. E isso é o que a conveniência faz. Ela faz você duvidar do próprio valor. Ela começou a se desculpar por sentir, a se culpar por querer mais, a se envergonhar por desejar presença. Enquanto isso, ele seguia confortável, sem cobranças, sem mudanças, sem responsabilidade emocional. Porque para ele, aquilo funcionava perfeitamente. Ela estava sempre disponível, sempre compreensiva, sempre ali. Mas não ocupava um lugar real na vida dele. Era companhia. Era apoio. Era conforto. Mas não era escolha. E isso começou a ficar claro quando ela precisou de algo simples. Não um favor grande, não um sacrifício enorme, apenas presença. Ela precisava conversar, precisava ser ouvida, precisava sentir que importava. Ele adiou. Disse que estava ocupado, prometeu ligar depois. Nunca ligou. Naquela noite, ela percebeu algo doloroso. Ela estava sozinha, mesmo estando em um relacionamento. E essa é uma solidão diferente. Uma solidão que machuca mais, porque você não sabe se pode ir embora. Ela tentou conversar, com cuidado, com medo de parecer exagerada. Disse que se sentia distante, disse que sentia falta, disse que precisava de mais. Ele ouviu, mas não mudou. Disse que ela estava pressionando, que precisava de espaço, que as coisas não podiam ser forçadas. E mais uma vez, ela entendeu. Ela sempre entendia. Ela deu espaço, reduziu expectativas, silenciou sentimentos. E ele ocupou esse espaço com tranquilidade. Foi aí que ela começou a perceber. Quanto menos ela pedia, mais fácil tudo ficava. Para ele. Ela começou a observar, com mais atenção, com menos ilusão. Percebeu que ele só aparecia quando precisava, quando queria companhia, quando queria distração, quando queria apoio, mas nunca quando ela precisava. E isso deixou de ser dúvida, virou padrão. Ela não era parceira. Era conveniência emocional. E aceitar isso doeu mais do que qualquer traição explícita, porque não havia outra pessoa para culpar. Não havia mensagens comprometedoras, não havia provas concretas. Havia apenas a ausência constante. E ela começou a se perguntar: quanto tempo alguém consegue chamar de amor algo que nunca a escolhe? Essa pergunta começou a ecoar, em silêncio, todos os dias. E quanto mais ela pensava, mais difícil ficava continuar fingindo que estava tudo bem. Ela começou a se afastar, não por joguinho, mas por cansaço. E ele percebeu. Não porque sentiu falta, mas porque o conforto diminuiu. Ele perguntou o que estava acontecendo, pela primeira vez, e isso também doeu. Porque quando ela esteve mal, ele não percebeu. Mas quando ela começou a ir embora, ele notou. E é aqui que a história começa a mudar. Porque quando a conveniência é ameaçada, ela reage. E ela finalmente começa a entender que não estava perdendo um amor. Estava recuperando. Ela não respondeu de imediato. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque, pela primeira vez, percebeu que sempre foi ela quem explicava demais. Ela pensou em todas as conversas em que tentou ser clara. Em todas as vezes que pediu pouco e recebeu menos. Em todas as noites em que esperou uma mensagem que nunca veio. E ficou em silêncio. Esse silêncio incomodou.
Ele insistiu. Quis entender. Quis saber o que estava mudando. Mas agora era diferente. Ela já não falava para convencer. Falava para se escutar. Ela disse que estava cansada. Cansada de esperar. Cansada de se adaptar. Cansada de sentir que precisava merecer atenção. Ele ouviu. Dessa vez, ouviu de verdade. Mas não porque finalmente entendeu, e sim porque sentiu medo. Medo de perder o conforto. Medo de perder quem sempre esteve ali. Medo de ficar sem aquilo que nunca valorizou. Ele prometeu mudar. Disse que agora seria diferente. Que dizia pouco, mas sentia muito. Que precisava apenas de mais tempo. E por um momento, ela quase acreditou. Porque quando a gente ama, a esperança é teimosa. Ela se agarra a qualquer possibilidade, mesmo quando já sabe a verdade. Mas algo dentro dela já tinha mudado. Ela percebeu que aquelas promessas só apareciam quando ela ameaçava ir embora, nunca quando ela sofria em silêncio. E isso revelou tudo. Se fosse amor, ele teria mudado antes. Sem avisos, sem ultimatos, sem risco de perda. Ela começou a lembrar de quantas vezes engoliu o choro, de quantas vezes se calou para não incomodar, de quantas vezes se culpou por querer mais. E entendeu algo doloroso, mas libertador. Ela não era difícil. Ela estava pedindo o mínimo à pessoa errada. Ela começou a se afastar de verdade. Não como teste, não como ameaça, mas como escolha. Ela parou de responder rápido, parou de ajustar a agenda, parou de estar sempre disponível. E o mais assustador foi perceber como isso foi fácil. Ele tentou se aproximar, tentou ocupar o espaço que nunca ocupou antes, mas agora parecia tarde. Não porque ela não sentia mais nada, mas porque finalmente sentia algo por si mesma. Ela percebeu que o amor não deveria doer todos os dias, que saudade não é abandono constante, que esperar não pode ser o centro de uma relação. Ela percebeu que passou muito tempo tentando ser suficiente para alguém que nunca quis oferecer o mesmo, e isso quebrou algo dentro dela, mas também reconstruiu. Ela deixou de idealizar quem ele poderia ser e passou a enxergar quem ele sempre foi. Alguém que gostava da presença dela, mas não da responsabilidade. Alguém que gostava do carinho, mas não do compromisso. Alguém que gostava de ter, sem escolher. E isso não é amor, é conveniência. Ela não fez escândalo, não exigiu explicações finais, não pediu fechamento. Ela apenas se retirou. Porque algumas histórias não terminam com brigas, terminam com clareza. Ele ainda tentou contato, mensagens longas, palavras que nunca usou antes, mas agora ela sabia. Dizer depois não é o mesmo que escolher agora. Ela seguiu em frente devagar, com medo, com dúvidas, mas com algo que não tinha antes: respeito por si mesma. Ela sentiu culpa, sentiu saudade, sentiu vontade de voltar, mas toda vez que pensava nisso, lembrava de como se sentia invisível, e isso a impedia de voltar atrás. Ela entendeu que amar alguém não deveria exigir que você desapareça, que cuidar não é se anular, que ficar não pode significar se perder. E talvez essa seja a parte mais difícil da história. Ela não perdeu alguém. Ela perdeu uma ilusão. A ilusão de que, se fosse paciente o suficiente, se fosse compreensiva o bastante, se amasse mais um pouco, um dia seria escolhida. Mas algumas pessoas nunca escolhem. Elas apenas ocupam o que está disponível. E quando deixam de ser convenientes, seguem adiante. Ela ficou. Mas ficou consigo. E isso mudou tudo. Se essa história fez sentido para você, talvez não seja coincidência. Talvez seja um aviso. Porque amor de verdade não deixa você esperando no escuro. Não aparece só quando é fácil. Não some quando você precisa. Amor escolhe. Amor fica. Amor sustenta. E se você percebeu que está vivendo algo parecido, talvez ainda haja tempo de escolher diferente. Escolher você. Ela demorou para entender que seguir em frente não era esquecer. Era aceitar. Aceitar que nem todo sentimento vira história. Aceitar que nem toda conexão vira compromisso. Aceitar que algumas pessoas entram na nossa vida apenas para mostrar limites. Nos primeiros dias, o silêncio foi ensurdecedor. Ela acordava esperando a mensagem que não vinha.
Pegava o celular por impulso. Colocava de volta na mesa. E isso doía. Doía porque o hábito demora mais a ir embora do que o sentimento. Doía porque, mesmo machucada, ela ainda lembrava dos momentos bons, dos risos, dos gestos pequenos, da sensação de não estar sozinha. Mas aos poucos algo diferente começou a acontecer. Ela começou a respirar melhor, a dormir sem ansiedade, a não precisar justificar o próprio humor. Ela percebeu que o peso que sentia no peito não era saudade, era alívio. Alívio por não precisar mais esperar. Alívio por não medir palavras. Alívio por não disputar espaço com o nada. Ela começou a se observar com mais carinho. Percebeu o quanto havia se encolhido. O quanto havia se adaptado a um lugar que nunca foi feito para ela. E isso trouxe tristeza, mas também trouxe lucidez. Ela entendeu que não foi fraca por amar. Foi humana. Que não foi ingênua por confiar. Foi verdadeira. O erro nunca foi sentir demais. O erro foi insistir onde não havia reciprocidade. Com o tempo, ela passou a reconhecer os sinais que antes ignorava. A ausência disfarçada de liberdade. O carinho que não se sustentava em atitudes. As promessas vagas, sempre empurradas para o futuro. Ela passou a entender que quando alguém quer estar, não cria confusão. Não cria dúvida. Não cria espera. Ela também percebeu algo difícil de admitir. Parte dela se manteve ali porque tinha medo de ficar sozinha. Medo de recomeçar. Medo de admitir que tinha investido tanto em algo que não existia. Mas agora esse medo já não mandava mais. Ela começou a ocupar o tempo com ela mesma, com coisas simples, caminhadas sem pressa, silêncios que não machucavam. Ela voltou a rir de verdade. Não aquele riso contido, cuidadoso, mas o riso solto, que não pede permissão. E vez ou outra, ele ainda aparecia nos pensamentos. Não com dor, mas como lembrança. E isso também fazia parte da cura. Ela não o transformou em vilão. Não precisou odiar. Apenas entendeu que algumas pessoas não sabem amar sem se colocar no centro. Ela aprendeu que amor não é algo que se implora. É algo que se oferece de forma natural. Ou existe, ou não existe. Ela aprendeu que ser escolhida começa por escolher a si mesma, que limites não afastam quem quer ficar, afastam quem só quer usar. E talvez você, ouvindo essa história agora, esteja em algum ponto parecido. Talvez esteja esperando uma mensagem. Talvez esteja justificando ausências. Talvez esteja chamando de fase algo que já virou padrão. E se for esse o caso, presta atenção no que essa história está tentando dizer. Você não precisa se provar para ser amado. Não precisa se adaptar ao mínimo. Não precisa aceitar menos do que merece. Porque quando é amor, não confunde. Não machuca todos os dias. Não faz você duvidar do próprio valor. Ela achou que era amor, mas era apenas conveniência. E só quando deixou de ser conveniente é que começou a viver de verdade.